Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando mais uma apresentação da plataforma Blue Lab Solutions. Hoje nós falaremos sobre centrifugação, tá? Abordaremos os seguintes tópicos: RPM, RCF, balanceamento, tipos de rotores e centrífugas. Algumas definições importantes, tá? RPM. RPM é uma sigla para rotações por minuto e é uma medida de velocidade, tá certo? Velocidade angular. Existem outras formas, outras unidades de expressão da velocidade angular. Pode ser radianos por segundo, pode ser graus por segundo. RCF é também uma sigla para força centrífuga relativa e é uma medida de força. Portanto, RPM e RCF são grandezas físicas distintas. Elas estão relacionadas, o RCF depende do RPM, tá? Quanto maior o RPM, maior o RCF, mas nós vamos ver que nós não podemos utilizá-la como sinônimo ou a relação entre elas não é necessariamente uma relação direta, tá? Elas têm uma relação indireta porque eu preciso, para o cálculo do RCF, eu preciso também do valor do raio, tá certo? Então, se eu tiver o mesmo RPM para raios diferentes vão gerar RCFs diferentes. Mais na frente nós vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, balanceamento é a distribuição de massas iguais em posições diametralmente opostas, um procedimento de segurança extremamente importante que nenhum usuário de centrífuga pode iniciar o uso da centrífuga sem conhecer quais são os princípios de balanceamento. E nós vamos conversar também sobre algumas diferenças entre rotores de ângulos fixo e rotores basculantes, tá? Então, mais na frente nós abordaremos esses temas. Iniciando a nossa apresentação por RPM e RCF, como já vimos, são duas grandezas físicas distintas. RPM é uma grandeza de velocidade, RCF de força, tá certo? Elas estão conectadas, como nós já vimos, e vamos entender um pouquinho mais. Eu criei aqui uma animação para vocês com esses dois círculos azuis, um círculo azul menor e um círculo azul maior, tá? Eles têm raios distintos. Esse círculo azul tem um raio bem menor do que o desse círculo maior aqui. Sobre cada um eu coloquei uma esfera, tá? Uma bolinha vermelha e uma bolinha amarela. E aí eu criei uma animação que em cima disso nós vamos fazer algumas considerações acerca do conceito de RPM e do conceito de RCF, tá? Então observem só, daqui a pouco a gente continua a nossa apresentação. Pronto, bem simples, bem rápido, apenas essas duas bolinhas dando a volta ao redor do círculo. O que é que nós percebemos aqui nessa animação, tá? As duas bolinhas, tanto a vermelha quanto a amarela, elas completaram a volta no mesmo tempo, tá? Então a bolinha amarela, ela fez os seus 360 graus no mesmo tempo em que a bolinha vermelha fez os seus 360 graus. Como elas percorreram uma volta no mesmo tempo, nós podemos afirmar que a velocidade angular delas, ou seja, o número de RPMs, é o mesmo. Ou seja, a bola vermelha e a bola amarela completam a volta no mesmo tempo, ou seja, possuem o mesmo RPM, tá? Contudo, é fácil de vocês perceberem que o caminho percorrido pela bolinha amarela é um caminho muito maior em termos lineares, ou seja, se eu cortar aqui e esticar, ele vai ter um caminho a percorrer muito maior do que o caminho percorrido pela bolinha vermelha. Esse caminho percorrido é uma outra unidade de velocidade, que não é uma velocidade angular, é uma velocidade linear, tá? Então elas percorrem no mesmo tempo tamanhos diferentes. Para que isso seja possível, a velocidade linear da bolinha amarela é maior. Então vamos a mais algumas afirmações. O percurso linear percorrido pela bola amarela é maior do que o da bola vermelha. Logicamente, isso depende do raio. Raio menor, eu tenho circunferência menor, tá? O que é que nós podemos concluir então? A velocidade linear da bola amarela é maior. E por isso, gente, por essa velocidade linear ser maior, a bola amarela está sujeita a uma maior força centrífuga relativa em relação à bola vermelha.
Se eu tivesse um outro círculo aqui, maior do que o círculo da bola amarela, e tivesse uma terceira bola e elas fizessem a volta no mesmo tempo, eu poderia afirmar que essa outra bolinha que está nesse círculo maior do que o círculo da bola amarela teria um RCF maior. Então o RCF ele depende tanto do RPM quanto depende do raio. Mais na frente a gente vai ver como nós calculamos o RCF. Então, duas afirmações aqui para que a gente possa entender a importância desses conceitos. RPMs iguais em rotores de tamanhos diferentes submeteriam os centrifugados, ou seja, aquilo que você está centrifugando no laboratório, a forças centrífugas diferentes. Porque como eu tenho tamanhos diferentes, eu vou ter RCF diferentes. Mas quando eu tenho RCFs iguais, mesmo que as centrífugas sejam diferentes, eu estou representando a mesma condição experimental. Tá? Como que isso é possível se as centrífugas têm tamanhos de rotores diferentes? Eu posso aumentar ou diminuir o RPM para compensar a diferença do tamanho de rotor. É por isso, meus amigos, que quando nós falamos nos trabalhos científicos sobre centrifugação, nós sempre nos referimos à força G, tá? Que é calculado, que é o valor de RCF que nós calculamos a partir do raio do RPM, tá? Isso porque nós partimos do seguinte princípio: se você tem uma centrífuga no seu laboratório, você vê um artigo científico de um outro pesquisador, onde ele alcançou um resultado fazendo uma centrifugação a 10.000 Gs, você vai tentar replicar esse protocolo no seu laboratório. Se a sua centrífuga não for igual à centrífuga do pesquisador que fez o trabalho que você está utilizando, o protocolo que você está utilizando, você tem que ter uma capacidade de, ou aumentando o RPM ou diminuindo o RPM, submeter a mesma condição experimental. Você não precisa ter a mesma centrífuga, você precisa ter uma centrífuga que alcance aquela força G, modificando a quantidade de RPMs daquele rotor, tá? Então, se você tem uma centrífuga maior, você vai usar um RPM menor. Se você tem uma centrífuga menor, você vai usar um RPM maior para alcançar a mesma força G do trabalho. Vai ficar mais claro nesse slide aqui, tá? Nesse slide eu peguei duas centrífugas, a Mini Spin Plus e a 5427R, ambas da Eppendorf. Elas alcançam a mesma velocidade angular máxima de 14.000 RPMs, tá? As duas alcançam 14.000 RPMs. Só que elas têm uma diferença no raio. O raio da Mini Spin Plus é de 6 centímetros e o raio da 5427R é um pouco maior do que 10 centímetros. Quando eu submeto os microtubos a essas duas velocidades aqui de 14.000 RPMs, 14.000 RPMs da Mini Spin Plus correspondem a 13.150 Gs e 14.000 RPMs na 5427 a 22.132 Gs. Tá? Ou seja, uma força centrífuga relativa completamente distinta. Se por acaso eu desse um protocolo para vocês em que vocês tivessem disse assim, olha, eu centrifuguei a 14.000 RPMs e um laboratório tivesse uma Mini Spin e a outra 5427, as condições experimentais seriam diferentes. Porque vocês iam iam ajustar a centrífuga para 14.000 RPMs, mas iam alcançar forças centrífugas relativas distintas. Por outro lado, se eu escrevo um artigo em que eu coloco um protocolo que eu usei uma força de 10.000 Gs, você vai usar uma força centrífuga que é abaixo, por volta de 9.000 RPMs, que vai alcançar os 10.000 Gs, e quem for usuário da 5427R já vai usar uma força centrífuga por volta de 5.500 ou 6.000 RPMs, ou talvez até mais, eu precisava fazer a conta, mas é abaixo de 9.000 RPMs e alcançaria a mesma quantidade de força G. Então é por isso que nos trabalhos a gente sempre se referencia com G, porque eu tenho condição de adequar esse protocolo no laboratório, alterando a velocidade angular. Eu preciso anotar essa fórmula? Bom, se você não tiver uma centrífuga recente, que não for uma das melhores centrífugas do mercado, você precisa anotar e precisa ficar fazendo esse cálculo sempre, tá? Por que eu digo isso? Porque as melhores centrífugas hoje disponíveis, elas já possuem duas coisas interessantes. Primeiro, o sistema de detecção do rotor. Você coloca um rotor, tem que saber qual é o rotor que você está colocando. Se é um rotor que tem um raio maior ou um raio menor, porque existem centrífugas que têm 10, 12 rotores disponíveis para ela.
A partir disso, sabendo, conseguindo detectar o rotor, ele vai saber qual o raio dele, está informado pelo fabricante no banco de dados da própria centrífuga, porque elas são microprocessadas. E quando você ajustar o valor do RPM, ele já vai calcular o RCF para você. Tá? Então, por exemplo, as centrífugas da Eppendorf fazem isso. Nesse visor, você coloca a quantidade de RPM e ele lhe mostra que aquele RPM para aquele rotor, qual é a força G que você vai submeter às suas amostras. Então, bastante útil para a gente não ter que ficar sempre calculando. Mas, se quiserem calcular, é bem fácil só a aplicação dessa forma. Tá? Bom, sobre o balanceamento, gente, é um procedimento extremamente essencial, porque ele é um procedimento de segurança, tá? Então, o não balanceamento correto de uma centrífuga, ele pode acarretar danos físicos, ele pode acarretar um acidente físico aos seus usuários. Então, vamos ter muito cuidado com o processo de balanceamento e só deixar uma pessoa, algum estudante ou usuário utilizar a centrífuga quando ele seguir esse procedimento de segurança, tá certo? Além disso, o processo de balanceamento, ele aumenta a vida útil e reduz os danos da centrífuga, tá? Então é extremamente importante uma centrífuga bem cuidada, ela dura anos e anos. Então vamos ter cautela no processo de balanceamento. E o que é esse balanceamento, tá? Como nós já falamos anteriormente, quando um rotor, né, quando um material está em centrifugação, está funcionando, ele submete os seus centrifugados a uma força centrífuga. O que é essa força centrífuga? É uma força que direciona para a expulsão em relação ao centro dos materiais, é uma fuga do centro, tá? Então a tentativa que eu tenho é de uma fuga do centro, por isso o nome força centrífuga. Se eu tiver massas diferentes em posições diametralmente opostas, eu vou ter um lado que vai ter uma força maior, e esse lado que tiver a força maior, ele vai fazer com que o rotor tenda a sair para aquele lado. Então, no balanceamento, eu coloco massas iguais em posições diametralmente opostas para que essa força centrífuga desse tubo anule a força centrífuga desse tubo. E que aí o eixo central que fica encaixado aqui dentro dessa câmara, ele não sofra nenhum tipo de alteração, tá? Ele não seja deslocado para nenhum dos lados. Então, esse é o princípio do balanceamento. É eu ter massas iguais em posições diametralmente opostas. Para isso eu uso uma balança, eu coloco os tubos com os adaptadores numa balança, procuro primeiro, se eu estou com 6, 8, 10 tubos, eu peso os tubos e vejo quais são aqueles que têm maior massa e vou separando os pares. Então cuidado também na identificação, tá? Porque você pode balancear o tubo 1 com o tubo 2, depois o 3 com o 5, depois o 4 com o 6 e por aí vai. Tá? Então identifiquem quem são os pares para que vocês coloquem os pares nas posições corretas, nas posições diametralmente opostas. Então use uma balança. Aí você pode fazer uma pergunta, e se eu tiver massas diferentes? Bom, você tem duas opções nesse caso. Se o protocolo permitir, você pode adicionar volume ou massa no tubo de menor peso para equilibrar. E se o protocolo não permitir, porque tem protocolo que a gente não pode ficar alterando o volume ou a massa do que está ali dentro, pegue um outro tubo, um tubo que não contém as suas amostras e coloque água ou outra substância nesse tubo para que você possa formar os pares, tá? Geralmente nos laboratórios nos quais eu já trabalhei, a gente tinha alguns tubos reservados só para o processo de balanceamento. Então toda vez que um usuário precisava, ele ia lá, pegava um tubo. Você pesou o seu, deu 16,57 gramas, você enche o outro com a quantidade de água que dê 16,57 gramas de água também. Aqui alguns exemplos do que deve ser feito e do que não deve ser feito, tá? Também sobre o processo de balanceamento. Não vamos colocar mais tubos de um lado do que do outro, porque essa força centrífuga aqui tende a ser maior e eu vou acarretar problema de desbalanceamento, tá? Aqui do mesmo jeito, uma distribuição que está diametralmente oposta dos tubos, tá? E aqui também. Só uma observação, tá, gente? Não é porque eu tenho 2 tubos de um lado e tenho 2 tubos do outro que esse rotor está balanceado. Esse rotor está balanceado se esse tubo tiver a mesma massa desse
e se esse tubo tiver a mesma massa desse. Aí sim eu digo que os tubos estão balanceados. Sobre os rotores basculantes, a gente vai conversar daqui a pouco sobre o rotor basculante, mas eu já posso adiantar para vocês o seguinte: a gente precisa ter um pouco mais de cautela, de cuidado quando a gente vai balancear um rotor basculante. Isso porque, além de eu ter que balancear entre caçapas que estão opostas, eu tenho que fazer um balanceamento na própria caçapa. Por quê? Porque esses rotores, eles estão presos, essas caçapas ou plataformas, elas estão presas aos rotores através de uma conexão que permite um balanço ao redor desse eixo. Então, além desse eixo de centrifugação, eu tenho um outro eixo aqui e um outro eixo em cada uma dessas caçapas, tá? Então, esses eixos aqui de centrifugação. Se eu coloco mais peso de um lado da placa do que do outro, eu vou desbalancear intra-caçapa. Então, eu tenho que ter um cuidado de balanceamento entre caçapas, tá? E tenho que ter um cuidado de balanceamento entre as partes da mesma caçapa. Então, observem o manual do fabricante, que ele traz algumas instruções acerca do balanceamento, tá? Um conceito interessante de centrífuga é o cross-loading, que é o carregamento cruzado, tá? O cross-loading é quando no mesmo rotor eu tenho a possibilidade de centrifugar tubos diferentes, tá? Nesse caso aqui que eu estou dando exemplo para vocês, é centrifugando placas e frascos, tá certo? Existem rotores que permitem, existem rotores que não permitem o cross-loading. Consultem o manual do fabricante para ver se o fabricante da sua centrífuga permite o cross-loading. Conversando um pouco sobre os rotores de ângulos fixos, tá? Então, os rotores de ângulo fixo, eles não possuem partes móveis, tá certo? Eles alcançam maiores forças G, tá? Então, eu consigo maior RCF sempre com a utilização de um rotor de ângulo fixo. Eu posso utilizar tubos de menor capacidade, ou seja, essa furação aqui é para um microtubo de 1 ou 2 ml, tá? Tanto de 1,5 quanto de 2 ml. Se eu utilizar um adaptador, eu posso usar um tubo menor, de 0,2, de 0,5 ml. O que eu não posso, obviamente, é utilizar um tubo de maior capacidade, porque ele não vai encaixar no furo do rotor, tá? Esse rotor aqui, ele possui uma furação para tubos de 85 ml. Se eu colocar o adaptador, eu posso usar um tubo Falcon de 15 ou um tubo Falcon de 50, tá? Obviamente, esse rotor aqui não está balanceado para uso, é apenas para demonstração de que eu tenho adaptadores para tubos de tamanhos diferentes. Os pellets das centrifugações desses rotores, eles ficam mais compactados, tá? E eles têm uma versatilidade restrita, além de uma capacidade e ângulos limitados. Vocês vão entender um pouco mais sobre essas desvantagens quando eu explicar o rotor basculante. Então, rotores basculantes, eles têm uma alta capacidade de carga, ou seja, eu posso centrifugar um maior peso. Isso porque, como ele alcança uma menor força G, tá? É uma das desvantagens dele, eu posso colocar maior peso de centrifugação nesses rotores, tá? Porque o que é importante para a centrífuga é qual é a massa total de centrifugação durante a velocidade máxima que o rotor permite. Então, esses rotores permitem um menor RPM. Então, eu posso colocar uma massa maior a ser centrifugada, tá? São rotores que permitem grande versatilidade. Como vocês estão vendo aqui na figura, eu posso centrifugar placas, posso centrifugar frascos, tubo Falcon de 50, tubo Falcon de 15, posso centrifugar microtubos, tá certo? E por eles terem vários tipos de adaptadores, eu consigo colocar um elevado número de tubos. Quando eu preciso formar gradientes em misturas heterogêneas, quando eu preciso separar fases, esses rotores são um pouco mais eficientes, tá? Como desvantagens, nós temos o maior desgaste devido à existência de partes móveis, tá certo? Que é esse efeito balanço que eu tenho devido à posição de encaixe. Veja que quando ele está em centrifugação, esse tubo vai ficar na posição de 90 graus, tá? Ele vai ficar assim. Então isso é uma parte móvel e ele também alcança uma menor RCF. Qual rotor você deve utilizar no laboratório? Depende do protocolo que você usa. Se você precisa de uma força G maior, você vai ter que ir para um rotor de ângulo fixo. Se você já precisa centrifugar maior quantidade de tubos e que você não precise de uma força G tão elevada,
aí você já vai para um rotor basculante, tá? É muito comum os laboratórios ter vários tipos de rotores. Aqui segue uma dica importante, tá, gente? Eu já vi muitos laboratórios que compram 2 ou 3 rotores, mas usam um deles em 90, 95% das vezes. Esses rotores, eles podem ser encaixados, a gente vê uma chavezinha que você usa esse parafuso aqui para prendê-lo na centrífuga. E às vezes ocorre o seguinte: como eu uso mais esse rotor, eu vou deixar ele sempre conectado na centrífuga. Por favor, não façam isso, tá? Porque com o tempo, esse rotor, ele se fixa tanto ao eixo, que quando você precisar de tirar, vai ser quase impossível. E algumas vezes você não consegue mais desfazer o conjunto rotor-motor, tá? Então o que é que eu recomendo? Todo dia, após o uso, desparafuse, tire o rotor, limpe a centrífuga, e aí quando for no outro dia você faz a conexão novamente, tá? É muito comum você ter esse tipo de problema em laboratórios, então fica a dica. Como eu já falei anteriormente, atenção ao balanceamento de rotores basculantes, tá? Ele precisa ser feito entre caçapas e também intracaçapas, tá certo? Aqui são só os exemplos também de outros rotores basculantes. Você vê que ele tem uma elevada capacidade de tubos e aqui ambos rotores permitem um cross-loading. Tipos de centrífugas. Quais são os principais tipos de centrífugas que eu tenho no mercado, tá? Primeira delas, a mais simples, a mini spin. É uma centrífuga pequena, de baixo custo, sem refrigeração, que eu utilizo para microtubos ou para tubos menores do que eles, utilizando logicamente os adaptadores, tá? É pequena e de fácil manuseio. Também tem umas microcentrífugas de bancada. Recebem esse nome de microcentrífuga porque eles têm rotores dedicados para tubos até 1,5 e 2, que são os microtubos. Então, no laboratório, quando a gente se refere a microtubo, a gente está se referindo principalmente aos tubos de 1,5 e 2 ml, mas também pode ser os tubos de 0,2 e 0,5. A furação desses rotores é para 1,5 e 2. Você compra adaptadores para usar os de 0,2 e de 0,5 ml. Existem vários tipos de microcentrífuga no mercado. A diferença entre eles é ter ou não ter refrigeração. Também a força G é diferente. Tem uns que tem 18.000 Gs, 22.000 Gs, 25.000 Gs. E também a capacidade, a quantidade de tubos a serem centrifugados, tá? Existem dessas centrífugas para 18, para 24, para 30, para 48 microtubos. E aí vai depender da sua rotina laboratorial, da força G que você precisa, se precisa ou não de refrigeração e da quantidade de tubos que você normalmente centrifuga em um ciclo. Acima das microcentrífugas eu tenho as centrífugas de bancada, tá? Que são centrífugas mais versáteis porque eles permitem que eu use com os rotores adequados, que eu use com diferentes tipos de materiais de laboratório, sejam microtubos, tubos ou placas, ou até frascos, tá? Aqui está um exemplo de um rotor de alta capacidade, tá? Você vê que a quantidade de tubos Falcons que ele está centrifugando aqui num mesmo ciclo, tá? Isso economiza bastante tempo no laboratório, caso o seu laboratório tenha demanda. Então são centrífugas bastante versáteis, tá? Bem interessante, em que eu tenho também uma variedade de opções do mercado, podendo ser com e sem refrigeração, variando também na força G, enfim, aí eu tenho diversos materiais disponíveis. Bom, vamos encerrar por aqui a nossa apresentação de hoje, tá? Lembrando para vocês o seguinte: existem outros tipos de centrífuga, além da mini spin, das microcentrífugas e das centrífugas de bancada, tá? Aqui eu vou dar dois exemplos. Existem as centrífugas para hematócrito e existem as ultracentrífugas que chegam até 1 milhão de Gs. Mas nós vamos conversar sobre essas centrífugas em um momento posterior. Hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Gostaria de agradecer a atenção de todos e espero ter contribuído para uma maior eficiência na rotina laboratorial e no treinamento dos estudantes. Muito obrigado.